O lugar que é bom pra mim é onde eu quiser estar. A estrela ainda brilha, ela é quem vai me guiar. Ser guerreira é minha sina, batalhando pra vencer. Tenho voz pra ser ouvida, tenho sonhos pra viver. Não vão mais conseguir me anular, me calar. Ninguém vai me impedir de cantar e lutar. Seja em casa, no campo, na rua ou na praça, chega de mordaça, agora eu vou falar. Porque eu sou mulher pra fazer acontecer. Eu sou uma delas, são elas por elas, ocupando os espaços de poder. Porque eu sou mulher pra fazer acontecer. Eu sou uma delas, são elas por elas, ocupando os espaços de poder. Hoje é sábado e nesta semana discutimos sobre orgulho de ser, feminismos LGBTQIA+. E hoje preparamos um resumo com os pontos mais importantes. Eu vou falar sobre a legitimação do pensamento de mulheres negras na filosofia contemporânea, trazendo o pensamento e a perspectiva dessas mulheres como uma ruptura com a história única, né? Então, para iniciar esse debate, eu acho que é importante a gente partir do pressuposto do que é a filosofia, né? Então, a grosso modo, a filosofia ela é compreendida como um campo de saber que vai pensar o ser e o estar no mundo, né? Que vai buscar a apreensão, compreender a realidade, criticar também a realidade por meio da mobilização de conceitos, né? Conceitos chaves. E aí, a partir disso, a filosofia vai pensar a existência e também como transformar essa existência, né? É sempre por essa busca de compreender e mobilizar essa existência. E aí, essa construção da filosofia, do que se entende de filosofia, ela é historicamente marcada, moldada, a partir de um recorte eurocentrado, masculino e branco. E aqui no Brasil não é diferente, né? Essa tradição excludente, ela ainda se mantém como hegemônica, né? A academia, no modo geral, ela é no campo da filosofia, ela é pautada por esse marcador branco, eurocêntrico masculino, e que isso escancara os limites e os silenciamentos presentes na estrutura de validação do que se considera um pensamento filosófico legítimo, né? Então, um pensamento filosófico legítimo na filosofia é um pensamento branco, eurocêntrico e masculino. E aí, nesse cenário, eu compreendo como urgente reconhecer e legitimar as construções de mulheres negras que moldam e constroem pensamento, constroem intelectualidade a partir das suas narrativas e das suas vivências, né? Mulheres negras, tanto no campo restrito da filosofia, né? Mulheres negras formadas em filosofia, mas também mulheres outras que, apesar de não terem uma formação acadêmica, constroem pensamento filosófico, partindo do pressuposto que elas mobilizam conceitos para pensar a realidade, para pensar o ser e o estar no mundo. E dentro dessas mulheres negras, a gente pode trazer Helena Teodoro, Sueli Carneiro, Catiúcia Ribeiro, Adilbênia Freire, Grada Quilomba, né, Beatriz Nascimento, e outras que não têm uma formação no campo da filosofia, mas produzem pensamento filosófico, como Lélia Gonzalez, Conceição Evaristo, Bell Hooks, Angela Davis, Kimberlé Crenshaw, e dentre outras que trazem proposições profundas sobre a existência, ética, política, subjetividade, poder e identidade, que são temáticas centrais dentro da filosofia. E aí, dentro dessa perspectiva, é importante a gente trazer que a ausência dessas mulheres e das produções, do que elas produzem, do pensamento, da racionalidade delas, dentro do cânone filosófico, né,
O cânone filosófico é aquilo que é dado como a tradição filosófica, aquilo que é legitimado enquanto pensamento filosófico. A ausência dessas mulheres nesses espaços, e nos espaços formais de ensino e debate, não é casual, né? Ela revela um projeto histórico de exclusão epistêmica, de exclusão da racionalidade dessas mulheres, que determina quem tem o poder de narrar, de dizer o mundo e, consequentemente, de transformá-lo, né? Como resultado final. E aí, como aponta Chimamanda Adichie, uma escritora africana, ela vai denunciar o perigo da história única. As articulações dessas mulheres, a partir de suas vivências, territórios e corpos, ao mesmo tempo que expandem os limites do que se entende por filosofia, também denunciam a violência epistêmica que as silencia, né? As produções delas têm a ver com trazer as vivências enquanto mulher negra, enquanto população negra, mas também denunciar a violência epistêmica que as silencia. Então, elas oferecem ao campo filosófico e sociopolítico contemporâneo não apenas novas respostas, mas, sobretudo, novas perguntas, fundadas em uma leitura crítica das relações sociais, da colonialidade, das estruturas de poder que atravessam a existência negra. E isso é muito importante para a filosofia, porque a filosofia ela justamente pensa a realidade, mobiliza conceitos para pensar a realidade com o interesse de mudar, né? Traz respostas e problematizações com o interesse de transformar a realidade. Né? Então, entender a filosofia como ferramenta de transformação social exige romper com a lógica da exclusão e reconhecer que há pensamento filosófico potente nos escritos, nas falas e nas lutas das mulheres negras, né? Que é uma tarefa que não é apenas uma questão de justiça epistêmica, de legitimar a produção de conhecimento dessas mulheres, mas um imperativo para a própria vitalidade e renovação da filosofia enquanto prática viva, situada e crítica, né? Que se pretende enquanto campo de criticidade. Então, ampliar o escopo da filosofia brasileira para incluir e valorizar o pensamento de mulheres negras é uma ação transformadora, a meu ver, que confronta as bases do racismo estrutural e epistêmico, né, e que aponta para uma filosofia plural, comprometida com a justiça e com a vida. E aí, a meu ver, é só assim que a gente vai poder construir um campo filosófico verdadeiramente democrático, que reconhece o valor de múltiplas vozes e trajetórias como constitutivas do pensamento e da prática filosófica contemporânea. Só a partir daí a gente vai poder entrar dentro de um debate que é muito presente no campo da filosofia, que é: existe uma filosofia brasileira? E aí a pergunta que eu devolvo é: há como pensar numa filosofia brasileira sem a presença de mulheres negras legitimadas dentro da academia, dentro dos currículos escolares, dos currículos acadêmicos? Eu acho muito difícil. Então, é fundamental reconhecer que o pensamento de mulheres negras não pode ser compreendido a partir de uma lógica que isola opressões, né? Aí a noção de interseccionalidade vai entrar aí, que é um conceito desenvolvido no campo dos estudos críticos, sobretudo a partir de autores como Kimberlé Crenshaw, que produz conhecimento filosófico, uma mulher negra, revela-se, e a interseccionalidade revela-se indispensável na análise das estruturas de poder que atravessam as experiências dessas mulheres, né? As produções intelectuais, as produções filosóficas que essas mulheres produzem, está muito dentro dessa noção de interseccionalidade, que é pensar várias estruturas e produzir conhecimento a partir disso. Começar contextualizando sobre o que é essa sigla LGBT e o que é essa sigla LGBT. Né? A gente precisa lembrar que antes de se tornar a sigla LGBT em 2016, a gente começa lá em 1970, né, 1980, com um movimento que se organiza, né, muito fortemente a partir de 1990, através do movimento ONG AIDS, onde a gente tem o boom da pandemia de HIV/AIDS no Brasil, né? Então surge ali o movimento GLS, né, gays, lésbicas e simpatizantes. E com o tempo, com toda a formação política que se vem construindo dentro desse movimento, a gente chega à sigla LGBT, lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais, que tem com o tempo se ampliado aí para a letra LGBTQIAPN+, e tantas outras orientações e identidade de gênero que tem se acoplado nessa letra. Quando a gente fala especificamente da sigla LGBT, nós estamos referendando mulheres lésbicas, bissexuais e transexuais, né? Que fazem parte dessa ampla sigla, mas que tem um foco principal na vivência e nos enfrentamentos ao machismo, à lesbofobia, à bisfobia, à transfobia,
de uma forma interseccionalizada, né? Quando a gente fala dessas identidades de gêneros e outras orientações sexuais femininas. E esses registros, né, a gente registra que essa luta LGBT, ela começa, como eu já disse, lá em 1970, né, na década onde o movimento feminista e esse movimento de redemocratização do país, ele surge com as mulheres lésbicas, né, onde elas não eram aceitas ou não eram contempladas dentro da pauta feminista e também não passavam por essa pauta GER, né, pela pauta gay, que a gente tinha tanta invisibilidade dessa pauta lésbica. E o movimento trans, que na época era o movimento travesti, né, as travestis elas sempre caminharam em conjunto com essas mulheres e assim a gente tem lá em 1978, mais ou menos, a formação do grupo Somos, né? Em seguida, a gente vai ter também um grupo lesbo feminista, que é o GALF, e a publicação do jornal Xana com Xana. E aí a gente vai tendo marcos importantes dentro dessa luta LGBT no país. E aí, vários movimentos durante esse processo, várias enfrentamentos surgiram, né? A gente tem esse preconceito muito grande, como eu já disse, dentro da pauta feminista e da pauta GLS da época, né? Que invisibilizava a pauta das mulheres travestis, invisibilizava a pauta lésbica, e elas se juntam nessa luta justamente contra essa opressão social, contra o apagamento histórico das suas vozes, da sua militância, da sua existência. E aí, quando a gente foca dentro desses movimentos de travestis, transexuais, dentro do movimento lésbico, a gente vê o quanto a pauta da mulher, quando a gente fala do corpo de mulheres, dos nossos corpos, ela vem com esse apagamento, inclusive porque a gente estava numa época de ditadura, né? A gente passa pela época do golpe de 64, onde surgem nomes quando a gente fala de referência lésbica, como Rosângela Castro, como Ione Green, como outras tantas mulheres que vão construir, que passaram por um processo de violência absurda durante a ditadura militar, e a gente fala de Giovanna Baby, né, uma das percursoras do movimento travesti transexual do país, uma travesti negra, né, que também foi presa política, na época presa política por vadiagem, né, que era conhecido como um crime na época, né? Então a gente vê ali a história dessas mulheres que vão surgindo, que vão construindo e vão fortalecendo hoje a nossa luta e que ainda estão com a gente fortalecendo esse caminho de luta, né? E esse caminho de enfrentamento a tantas violências, né? Quando a gente fala e a gente vai passar pelo lesbocídio, a gente vai passar pela transfobia, a gente vai passar pelo transfeminicídio, né? Que a gente tem falado tanto hoje, pelo lesbocídio, que tem acometido tantas mulheres, como Luana Barbosa, como Ana Carolina, que são mulheres que passaram, têm sido assassinadas por esse ódio, quando a gente fala das mulheres LGBT. E quando essas mulheres começam, né, então, a ocupar esses espaços institucionais, a ocupar essa política institucional e essa política de militância, essa política ela começa a ser marcada lá na década de 1990, a gente vai ter uma forte organização dessas mulheres dentro de um espaço político, né? E aí, político também se aliando a uma política partidária, porque esse movimento LGBT, esse movimento GLS, já com essas mulheres lésbicas, bissexuais e mulheres transexuais, que já estão fortemente organizadas, né? Que já começam a ter seu movimento ali organizado, começam também a debater fortemente essa presença delas na política. Então, aí vão surgir diversas vereadoras, né, assumidamente lésbicas, e vai surgir lá no interior do Piauí, por exemplo, aqui no interior do meu estado, né, aqui no interior do Piauí, surge Cátia Tapeti, né, em Colônia do Gurgueia, que aí vem ser a primeira travesti a ocupar um cargo público político e começa essa ressignificação dessa ocupação de espaços, né? E quando a gente vai falar dessas tantas mulheres LGBTs e tantas mulheres lésbicas que estão dentro desse espaço também de político, de organização, a gente fala de Marielle Franco, um nome que surge fortemente, né? Tem todo um histórico de trabalho no Rio de Janeiro, através do PSOL, e que surge do seu trabalho de base dentro das comunidades, né? Aí vem assessorada pelo então vereador, na época,
né, que vai dar esse impulsionamento a ela para ocupar esse espaço e ela ganha essa visibilidade, que foi brutalmente assassinada pela violência política de gênero, né? Uma violência que ela acomete tanto mulheres cis quanto mulheres trans, e para ocupar esses espaços políticos, mas também para essa visibilidade, esse apagamento dessa fala política e dessa ocupação importante desse espaço. Então vamos começar assim. O que são lésbicas e sapatão? Lésbicas são mulheres que sentem atração afetiva, romântica ou sexual exclusivamente por outras mulheres. Sapatão. Sapatão é um termo popular, muitas vezes usado informalmente, para se referir às lésbicas. Ele foi ressignificado e hoje é usado como orgulho, símbolo de resistência e de empoderamento. Lésbicas são mulheres que têm atração exclusivamente por outras mulheres. O termo sapatão, ele é uma expressão popular brasileira que nós lésbicas usamos de forma afirmativa. Vamos lá. Orientação sexual, expressão de gênero e identidade de gênero. Qual é a diferença desses três termos? A orientação sexual, ela refere-se à atração que uma pessoa sente por outras. Pode ser lésbica, pode ser gay, pode ser bissexual, pode ser heterossexual, dentre outras. A identidade de gênero. A identidade de gênero é um sentimento interno de quem a pessoa é. É o seu próprio senso de identidade de gênero. Pode ser homem, mulher, ambos ou nenhum. Ou qualquer outro. A expressão de gênero. Elas são formas externas de mostrar o gênero, através de roupas, comportamentos, linguagens corporais. A orientação sexual, ela não define a identidade de gênero. A expressão de gênero pode variar independente da orientação ou da identidade de gênero. Então, é importante entender que esses conceitos são diferentes e podem se complementar, mas não são a mesma coisa. A orientação sexual fala sobre por que você sente atração afetivo-sexual. A identidade de gênero é sobre quem você sente que é internamente. E a expressão de gênero é como você se manifesta externamente. Acho que aí deu para compreender a diferença entre esses conceitos, né? Então, vamos para outro lugar agora. Há tempos, os movimentos sociais vêm lutando para que o Estado brasileiro produza dados sobre a população LGBTQIA+. Mas esse vácuo na produção de dados do Estado brasileiro fez com que os movimentos sociais organizados produzissem seus dados. Então, a gente vai falar um pouquinho da lacuna desses dados governamentais. Então, a falta de informações detalhadas sobre a diversidade sexual e de gênero nos levantamentos oficiais, para nós, é um problema enorme, porque esses dados específicos, eles não são coletados. E isso impacta direto na formulação de políticas públicas específicas, na proteção e nos direitos dessa população, sem contar que nós não temos a visibilidade. E as consequências disso são as dificuldades de planejar políticas públicas, a invisibilidade social, a pouca proteção aos direitos dessas pessoas. Então, é um grande desafio para nós, a partir da ausência de dados governamentais, a gente garantir políticas e ações que atendam às necessidades específicas dessas pessoas. A importância das pesquisas dos movimentos sociais diante da indiferença do Estado brasileiro é muito grande. Esses estudos próprios, esses bancos de dados que nós produzimos, eles evidenciam a realidade dessas populações. Então, esses estudos ajudam a dar visibilidade e a lutar por direitos. Nós, como movimentos sociais organizados, coletamos dados, informações, produzimos evidências sobre a realidade dos grupos e esses estudos ajudam a visibilizar os problemas,
orientar políticas públicas e fortalecer essa luta por direitos. Então, nós estamos falando aqui de lésbicas e sapatão. Nós temos dois estudos que foram produzidos cientificamente, que é o primeiro Lesbocenso Nacional, que é o mapeamento sociodemográfico de lésbicas e sapatão no Brasil, e temos o dossiê do lesbocídio, que são estudos que falam sobre violência, saúde, direitos, né, no que tange essa população. O dossiê do lesbocídio é um documento que denuncia e registra os lesbocídios, que são os homicídios de lésbicas por serem quem são. Veja, quando cunhado esse termo lesbocídio, ele vem para denunciar a ausência de uma lei específica para os homicídios sobre essa população, né? Então, na verdade, o lesbocídio é uma variante do feminicídio. E ele atua para evidenciar as violações de direito, para gerar conscientização, para atuar na política. Então, ele atua como ferramenta de resistência e denúncia. Para isso que esse dossiê foi criado, né? O dossiê do lesbocídio ele busca mapear e denunciar os assassinatos de lésbicas, colocando esses crimes na agenda dos direitos humanos e pressionando para ações de proteção. Um dos dados que tem muito evidentes no dossiê do lesbocídio é a estimativa de vida de uma sapatão no Brasil. O que é uma sapatão? Ela cai ali na expressão de gênero, que é uma lésbica que não performa a feminilidade esperada pela sociedade. Então, a partir desse corpo, que não está dentro das normas da sociedade, ele se coloca no mundo, ele provoca um ódio irracional. É importante lembrar também que esses corpos, apesar de toda a violência que viveu durante o período escravista do Brasil, foram 300 anos de negação desses corpos como territórios vivos, sobretudo, né? São esses corpos que vêm carregados de memória, de história, no navio negreiro, aqui tentam instituir a sua cultura a partir da dança, a partir do canto, a partir das expressões culturais, a partir da própria língua, mas que historicamente foram vilipendiados deste lugar de permanência enquanto povos africanos nessa diáspora. Mas é importante lembrar também que essas expressões, essas cosmopercepções ancestrais, elas foram estratégias dessas comunidades no fortalecimento identitário e na continuidade cultural, né, usando o seu corpo, sobretudo, né, a partir do uso do turbante, do uso do fio de conta, do uso dos adereços, né, do uso de anéis, uso de pulseiras nos dois braços, trazia a partir dessa estética ancestral, dessa estética imagética, possibilidades de resistência, possibilidade de realocamentos das suas imagens, um reposicionamento mesmo visível de lembrar à sociedade brasileira e aos colonizadores da época de que eles eram descendentes de reis e rainhas que vieram para o Brasil sem ter pedido para vir na condição de escravizados. Trazer aqui alguns autores, como, por exemplo, Rui Povo, também conhecido no mundo dos povos tradicionais como Ajaladeré, é um pesquisador lá do sul da Bahia. Ele traz nas suas pesquisas, nas suas leituras, e sobretudo nos seus oriquis, tem várias poesias, vários poemas escritos por ele, de que foi possível sequestrar o corpo, né, mas não foi impossível, né, e aí é visível nos seus cantos, nas suas oriquis, na presença desses dispositivos imagéticos, de que a sua né, a sua mente, o seu raciocínio, o seu cognitivo não estava sequestrados.
E aí, durante as madrugadas, esses grupos étnicos se reuniam lá desde a senzala para trazer na memória do seu corpo, a partir da dança, a partir do canto, a partir do toque do atabaque, do toque do berimbau, a memória da sua história anterior à escravização, anterior à travessia do transatlântico. Então, os estudos eles apontam que cada vez mais, hoje com o advento do digital em rede, as redes sociais elas se amplificam, né? Eles criam essas possibilidades de reconstrução dessa memória, de divulgação dessa tradição, né? Esse compartilhamento de memória e tradição, saindo desse território que muitas vezes estão em áreas periféricas, em áreas rurais, não por escolha, mas por falta de oportunidade, por falta de políticas públicas, também estão muito presentes dentro das periferias, né? Os terreiros, eles são considerados quilombos periféricos, comunidades periféricas, tradicionais urbanizadas, e que resistem a todo o processo de criminalização e de invisibilidade mesmo desses trânsitos que muitas vezes são interrompidos hoje pelo que alguns autores vêm chamando de terrorismo religioso. O discurso de ódio também aumenta nos últimos 7 anos, sobretudo, também com o advento do digital em rede. A gente vê o discurso de ódio também se ampliando, ao mesmo tempo que essas comunidades tradicionais, esses povos, utilizam as interfaces das redes sociais digitais para divulgar a sua cultura, divulgar suas práticas tradicionais, a partir dos seus adereços, a partir dos seus cantos, divulgando seus xirês, divulgando as suas feiras tradicionais, divulgando as suas plantas medicinais, as suas culturas gastronômicas, ou que eles chamam de comida de terreiro. O discurso de ódio também se ampliam, né? Associações pejorativas e a criminalização dessas práticas também se ampliam a partir do digital em rede. E se a gente for dar uma olhada nas pesquisas divulgadas, sobretudo pelo MDHC, nos últimos 3 anos, o número de denúncia de discriminação, que o MDHC chama de discriminação e intolerância religiosa, a cada ano se triplica. Então, a gente vê um Brasil que é formado e se orgulha, né, de que ele é um país da democracia religiosa, se orgulha de ser um país laico, mas que na sua prática os povos de terreiro se perguntam se ele é laico para quem, né? Que grupo tem direito à laicidade, né? Tanto do ponto de vista da visibilidade midiática, né? E aí a gente vê na mídia, sobretudo na mídia de massa, as comunidades judaico-cristãs tendo um espaço de amplitude, né? De percepção, de escuta e também de visibilidade maior que as práticas afro-religiosas. É muito raro as práticas afro-religiosas aparecerem nas mídias sociais, nas mídias de massa, porque estão em processos comemorativos, estão fazendo algum tipo de cerimônia comemorativa, estão homenageando seus orixás, seus vundus, seus inquis. Muitas, quando aparece porque está tendo a sua violação negada, né? Está sempre num processo do que a Patrícia Hill Collins vai chamar de imagem de controle. É perigoso ser povo de terreiro, porque quando a mídia apresenta esse corpo ele está sempre vilipendiado, ou está sendo atacado. Então é a mídia divulgando crianças que foram apedrejadas na periferia, terreiros que foram destruídos dentro de reserva ambiental, mulher de terreiro que teve seu acesso aos apps de mobilidade urbana negado. O motorista desses apps negam a sua entrada porque estavam vestidas de roupas de axé. Então é sempre essa imagem de controle, essa perspectiva de que é muito perigoso ser uma pessoa
de terreiros, participar das comunidades tradicionais afro-religiosas do Brasil. Do outro lado, a gente não vê esse racismo, essa mídia de controle atuando para outros grupos, que quando eles aparecem, eles estão sempre em comemoração, estão sempre comemorando, né, e festejando as suas divindades, né, seus momentos de sacralização. Então, as religiões de matriz africana, elas foram historicamente percebidas através dessa lente estereotipadas, patologizante, vista como sempre esse desvio cultural e sempre como algo que deveria se ter cuidado, deveria se temer. Fique com o TV Elas por Elas Formação. Semana que vem tem mais.